Muita alegria estar aqui mais uma vez, com esta oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 4. Êxodo 3, versículo 4. Pega meu celular. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 4. Todo mundo acharam? Amém. A palavra de Deus fala assim: vendo o Senhor que ele voltava para ver Deus no meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que está é terra santa. Amém? Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus vai falar sobre Moisés, o chamado de Moisés, o encontro de Moisés com Deus. E Moisés é um personagem muito importante, muito conhecido na Bíblia. Moisés, aqui antes de ele ter um encontro com Deus, ele fugiu do Egito, que ele tinha matado um soldado e fugiu, e estava ali junto com o seu sogro, apacentando ovelhas, e ele viu a sarça, ele viu o anjo se manifestando na sarça, ele ficou curioso, ele queria chegar mais perto para ver aquela maravilha, que a sarça queimava, mas não se consumia, então ele ficou maravilhado, e quando ele chega voltando para a sarça, Deus alerta ele: Moisés, não chega para cá, porque onde tu pisa é terra santa, tire a sandália. E isso é o mesmo chamado para Moisés, é o mesmo chamado para nós também, que Deus pergunta para nós: tire as sandálias. Tirar a sandália quer dizer você se libertar, você se esquecer tudo aquilo que você tinha, tudo aquilo que você vivia. É você pegar e rejeitar. Moisés ele tinha a sandália era egípcia, e uns estudiosos da época falam que na sandália tinha um símbolo, que era do deus Ra, o deus do sol, e por isso que Deus mandou ele tirar a sandália. Isso é uma das explicações porque ele tirou a sandália. Mas quando Deus manda ele tirar a sandália, ele quer dizer assim: Moisés, é necessário que você tire, você tem que negar a si mesmo. Deus está falando para nós: é necessário que você negue a si mesmo, porque eu quero ter algo novo, e para isso, você tem que se rejeitar, você tem que rejeitar tudo aquilo que não vem de mim, porque a sandália é um símbolo de idolatria, então a Bíblia fala que não tem como adorar dois deuses, dois senhores, ou você adora Deus, ou você adora Baal, que é o dinheiro. Então a Bíblia vai falar muito claro que Deus tem ciúme, Ele não quer dividir a glória dele com ninguém. Ou você é dele, ou você não é dele. E Moisés também não foi diferente. E eu acho interessante que quando Deus chega com Moisés, e mais para frente ele vai falar ali, no momento que ele tem um encontro com Moisés, ele escolheu Moisés para ser um libertador do Egito. Moisés, antes de ele ser um pastor de ovelha, ele era um príncipe, ele estava diante da realeza do Egito, e hoje ele fugiu, e hoje ele é um simples pastor de ovelhas. E pelo egípcios, pastor ovelha é uma profissão abominável, eles odiavam, não queria. Era uma profissão totalmente desprezável pelo egípcio. E Moisés estava vivendo essa vida. Um dia ele vivia no conforto do palácio do Egito, e hoje ele estava se sustentando com apacentar as suas ovelhas. E Moisés, quando ele chega com Deus, Deus fala com Moisés, e Moisés temente, fala: eis-me aqui, e ele acata tudo aquilo que Deus vem falando, e Deus fala: Moisés, aquela cidade que você fugiu há 40 anos, que você está aqui agora, você vai voltar, mas você vai voltar diferente, eu vou com você, você vai no meu nome, porque Deus começou a fazer a obra na vida de Moisés lá no Egito, mas Moisés na época não percebeu e nem sabia, mas Deus teve um encontro com ele, e temente ao Senhor, ele voltou ao Egito.
E muitas das vezes a gente quer fugir das situações que tem nos tirado as nossas noites, a nossa alegria, nossos pensamentos, a circunstância nós temos nos desesperado. E é necessário que nós encaramos as situações. Assim como Jacó, quando ele estava fugindo do seu irmão, ele vai ter um encontro com Deus e luta com o anjo, e ali ele vence, ele volta a encarar o seu irmão, mas ele volta com a presença de Deus. Assim como Elias se foge para a caverna, que ele fica com medo da rainha, que a rainha queria arrancar a sua cabeça, Deus tem um encontro com ele, ele volta para o caminho. E assim como Moisés, também não é diferente. Deus falou para Moisés: você vai ter que encarar o faraó, aquele que você fugiu, que estava com medo dele te matar, você vai ter que encarar ele. E quais são as lutas da sua vida que você tem deixado de lado e não quer encarar? É necessário que você encare. Não tem como você fugir da luta, mas pelo contrário, tem como um direcionamento, uma proteção, uma divindade que está falando para você: encara, porque só assim minha obra vai ser concluída. Quais são as sandálias, quais são as áreas da sua vida que precisa ser totalmente entregue, liberta, você precisa se entregar, porque Deus é santo. Deus, ele falou para Moisés: Moisés, a terra onde você pisa é santa. Deus queria que Moisés entrasse naquela terra, e o que te impede de você entrar em algo miraculoso da parte de Deus? Deus quer te envolver na glória dele, mas é necessário que você rejeite tudo aquilo que não provém de Deus. A Bíblia vai falar: tudo aquilo que foi plantado e não foi plantado por Deus vai ser arrancado. Então tudo aquilo que não é de Deus, você tem que arrancar da sua vida. E se você não consegue arrancar, pede para o Espírito Santo, para que ele entre e arranca com toda a ousadia e poder. Mas é necessário que todas as áreas das suas vidas sejam entregues ao Senhor. Qual é a área da sua vida que precisa ser curada ou precisa ser trabalhada? É o emocional? É a frustração? É a crise? É as lutas? É o ministério? É o casamento? É a idade? É a família? É o esposo? Tudo é necessário que você entregue a Deus, porque as situações não podem te afastar de Deus, mas você pode se afastar de Deus. Porque a Bíblia lá em Isaías 59 fala que a mão do Senhor e o ouvido do Senhor não está tampado e nem encolhido, para que não possa te salvar nem te ouvir. Mas a iniquidade separa entre vós. Então Deus, ele jamais afasta de nós, mas nós se afastamos de Deus através das nossas ações. E quando Deus fala para Moisés: tire a sandália, fique descalço. A santidade começa pelos pés. Onde nós estamos andando? Onde nós estamos os nossos pés? Nós estamos caminhando um caminho reto ou no caminho duvidoso? Um caminho traiçoeiro? Será que meus pés estão andando pelo ID? E Deus chamou cada um de nós aqui para ser um libertador. Assim como o Alexandre falou da placa lá. Quando nós saímos daqui, é uma terra que nós temos que libertar. Deus nos chamou para que nós pregamos o ID. E muitas das vezes, as frustrações, as incertezas, as sandálias têm nos impedido de contemplar algo de Deus. Eu queria falar para você nessa noite: não temas, só entregue a Deus, porque Ele fará você voltar aonde você parou. Se você parou porque fugiu com medo, Deus vai fazer te voltar e te encarar. Porque Deus, Ele não pega uma pessoa para ficar com medo. Deus só busca pessoas corajosas, pessoas ousadas pelo Espírito Santo. Então você não pode ser tomado pelo medo, mas você tem que temer a Deus. Porque se você não fizer, Ele abate você e levanta outra pessoa que faça. Porque nós sem Deus, nós não somos nada. Mas Deus sem nós continua sendo o mesmo Deus. E Deus aqui queria fazer um processo na vida de Moisés. E Moisés aqui, no começo, estava conhecendo Deus, estava tendo um relacionamento com Deus, viu que tinha coisa que ele tinha que abandonar. E esse mesmo Deus que fala para ele, é o mesmo Deus que vai lá na frente do Egito, tira o povo com este homem, Moisés, coloca de frente um mar, e Moisés começa a clamar a Deus: Senhor, estamos frente ao mar, e agora o que eu faço? E Deus fala lá em Êxodo, capítulo 15, por que clamas a mim? Fala para os filhos de Israel e marchar. E muitas das vezes nós temos contemplando tantas coisas que Deus fez em nossas vidas,
mas tem prova de nossas vidas que nós olhamos que é impossível nós passarmos. Assim como Moisés, ele viu o mar e falou: e agora o que eu faço? E ele já tinha visto as 10 pragas vindo sobre o Egito, ele já tinha visto aquilo que Deus falou com ele, já tinha visto a sarça ardente, e mesmo assim no momento da prova, ele se intimidou. E agora, Deus, o que eu faço? Mas Deus, ele tinha dado um cajado para ele. Quando Moisés se entregou de verdadeiro corpo e alma para Deus, Deus deu uma ferramenta. E quando eu e você nós se entregamos verdadeiramente para Deus, Deus dá uma forma de escape. E que nós temos recebido é a oração. Moisés recebeu o cajado, e você tem a oração, eu tenho a oração. E Deus falou: Moisés, aquilo que eu tenho te dado, o que você está fazendo? Use, fira a água. O que Deus tem te dado, você tem usado? Você tem usado o cajado que Deus tem ponhado nas suas mãos? Você tem usado a ousadia do Espírito Santo, que muitas das vezes você fala: eu não consigo, eu vou parar, eu vou desistir, como que eu vou encarar o faraó, como que eu vou levar um povo perante a Deus, um povo que não está nem aí com Deus, um povo que não quer saber de Deus. E você fala: Deus mandou, eu tenho que continuar. E Deus tem mandado vocês fazer tantas coisas, e vocês sabem. Será que vocês têm feito tudo aquilo que Deus mandou? Será que eu tenho feito tudo aquilo que Deus mandou na minha vida? Eu não tenho feito. Por isso que eu peço nessa noite, que eu venha tirar todas as minhas sandálias, de todas as áreas da minha vida, tudo aquilo que impede eu experimentar algo novo da parte de Deus. Que lá em Lucas 24, vai falar uma coisa muito interessante, uma coisa que os discípulos contemplavam, e eu quero compartilhar com vocês. Lucas 24, versículo 32, disse assim: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nós falamos, quando nós abrimos as Escrituras? A sarça ardente é a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você tem que ter o coração totalmente incendiado pelo Espírito Santo, você tem que sentir renovado pela palavra, porque Deus tem falado. Mas o que te impede você ler a palavra de Deus? Muitas das vezes nós olhamos para a circunstância, mas nós não olhamos para a palavra. Nós passamos o dia com muitas coisas, mas nós não tiramos nem sequer poucos minutos, para ter uma intimidade com Deus, para que Ele alegre o nosso coração, porque a palavra, ela é vida. A palavra é um manual que é onde nós ficamos de pé, diante de tudo. Porque só diante dessa tribulação que está lá fora, desse caos, dessa pandemia, só no Senhor nós vamos se alegrar. Só no Senhor nós vamos ver a esperança. É a palavra. Mas para isso eu tenho que tirar tempo. Moisés tirou um tempo, ele viu a sarça ardente. Ele podia continuar apacentando as suas ovelhas, mas Moisés: não, eu vou ver de perto, porque é uma maravilha. Você tem visto Deus de perto? Você tem querido buscar mais a Deus? Deus tem uma terra para você conquistar, Deus tem um povo para você guiar. Mas Senhor, quem é este povo que eu não vejo? Seu esposo, sua esposa, seu filho, seus vizinhos, seu trabalho. Tudo isso é o povo que Deus colocou na sua vida. Então você guie com Ele, porque Deus te escolheu para te dar sabedoria. E depois que Deus escolheu, Ele não volta mais atrás. E Deus, Ele olhou lá na cruz do Calvário, Ele olhou para nós, olhou para este mundo e falou assim: eu escolhi e morri por eles. E agora nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que escolher a Deus, porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu primeiro. Antes mesmo nós não merecemos, acima de todo pecado, acima de toda iniquidade que nós temos, o amor de Deus foi maior. E Moisés, ele entendeu: se for morrer por Cristo, se for morrer por Deus, eu vou. Eu fugi do faraó, mas agora eu vou, porque Deus mandou. Então Deus sabe de todas as coisas. Se Deus quer que eu morra, assim seja. Se Deus colocou sua família na sua vida, é que Ele queria para a sua família, então vai e pregue. Se Deus colocou você um trabalho, vai lá, faça aquilo que Deus tem te ordenado. Deus não te colocou lá para você trabalhar para ganhar só dinheiro. Deus te colocou lá para você ser sal, você ser luz, para você ser um evangelho.
Porque a palavra cristão significa pequeno Cristo. Se eu não for pequeno Cristo, eu não estou vivendo o Evangelho. Se eu não sentir as dores do meu próximo, eu não faço parte de Cristo. Eu não tenho a mente de Cristo. Eu sou um fariseu, eu sou um hipócrita. Se eu prego, eu não vivo, eu não tenho Cristo. Porque Cristo não está na palavra, está nas atitudes. Porque o mundo não vai ver o Evangelho pela Bíblia, que eles não querem saber da Bíblia. Mas ele vai ver como você vive e como eu vivo. É assim que ele vê o Evangelho. Então nós temos que ser santos. Porque se nós vivemos a vida errada, eles vão achar que Deus é de qualquer jeito. E a palavra de Deus não é de qualquer jeito. É temor, é santidade, é vida, é restauração, transformação. Porque o homem, a medicina, pode tentar tantas coisas, mas tem coisa que é só Deus. Assim como a irmã Neiva falou sobre a água. A depressão, o câncer, outras coisas que a medicina fala que não tem jeito, o suicídio, Deus tem. Deus tem jeito. Porque Ele fez o homem como a sua semelhança. Ele conhece cada fio de cabelo que nós temos na nossa cabeça. Então Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós devemos suportar. Talvez eu olhe pelos meus olhos e fale, eu não vou conseguir. Se Moisés olhasse para si mesmo, um refugiado, um foragido, de uma nação que queria matar ele, porque ele matou um dos deles, ele falou, não vou voltar. Mas Moisés olhou pela fé. Ele falou, eu vou. Porque esse ser miraculoso que eu fiquei maravilhado, me mandou eu ir. Então eu vou continuar. E este mesmo Deus te trouxe aqui. Este mesmo Deus está aqui neste momento. Ele quer que você tire a sandália. Levante de pé, fazendo favor. Vamos fazer uma oração. Eu queria que vocês refletissem nessa mensagem. Eu queria que vocês fossem sinceros consigo mesmo. Falasse para Deus. Deus, tira as sandálias da minha vida. O que é aquilo que você precisa ser mudado, transformado? Ou você tem que pedir uma cura? Deus, eu não consigo, eu tenho problema sentimental. Eu tenho problema emocional. Deus, eu tenho uma frustração. O Espírito Santo vai tirar nesta noite. Feche os teus olhos. Presta atenção neste louvor. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, vai ministrando em cada coração, papai. Vai arrancando tudo aquilo que te impede de alcançar a tua presença, algo miraculoso da parte do Senhor. Sabe, às vezes que você tentou parar, às vezes você falou, não vou mais continuar. Mesmo você caindo em choro, falou, Deus, não tem mais jeito, a minha situação está difícil. E Deus tem falado. O Espírito Santo tem falado. O Espírito Santo tem intercedido. As suas tristezas estão depositadas em um Deus que pode tirar tudo. Um Deus que pode tirar todas as aflições, todas as perseguições, todas as palavras que foram lançadas contra a sua vida. Tudo aquilo que te entristece, tudo aquilo que te persegue, vai cair por terra. Porque você não vive pelas suas forças, você vive pela fé, pela palavra, pelo Espírito Santo. E Ele quer te levar cada vez mais perto de Deus, mas é necessário que você passe por um processo, sujeita ao processo de Deus, se aquebranta diante da presença dEle, se joga no altar de Deus, deixa que Ele mude a sua história, deixa que Ele mude a sua descendência, o teu povo não vai ser mais um escravo, vai ser um povo liberto, um povo que adora em espírito e em verdade, porque Deus tem prazer na sua vida, Deus tem prazer naquelas pessoas que estão lá fora. Então vamos resgatar aquelas vidas, vamos resgatar os nossos entes queridos, nossos parentes, os nossos amigos. Vamos lançar palavras de bênção, palavras de busca, palavras de verdade que só Cristo tem. Não vamos pregar uma cultura, uma religião, mas vamos pregar o verdadeiro Evangelho, aquele Evangelho que me resgatou, que te resgatou, porque se o Evangelho não tivesse nos resgatado, nós não estaremos aqui hoje. E o Espírito Santo está te convidando nesta noite. Ele quer ter uma intimidade contigo. Ele quer te levar a lugares aonde você jamais alcançou. Sabe aquele mar, aquele céu tão grande e tão lindo? Deus vai te levar por cima das águas, por cima das nuvens. Você vai contemplar algo miraculoso da parte de Deus. A sua família,
o seu trabalho, essa cidade, Terra Roxa, vai ser alcançada pelo Espírito Santo. Assim que você olhar para começar a andar as ruas, os mortos vão voltar à vida, aquele tudo que está morto espiritualmente, aqueles que estão enfermos serão curados pela ação do Espírito Santo. Mas para isso você que tem que se entregar verdadeiramente no altar do Senhor. Para isso você tem que acreditar na ação do Espírito Santo. Você tem que ter fé. Essa mesma fé que te transformou, te trouxe aqui hoje. Essa mesma fé que Deus quer que você use, que é o seu cajado. O seu cajado é a sua fé. Você diante da prova, diante do mar vermelho, você vai usar o cajado? Você vai usar a sua fé? Deus tem te capacitado. Não te menospreze, porque você tem o próprio Deus dentro de você. Não te olhe pelas suas imperfeições, pelas suas fraquezas, pelas suas falhas, mas olhe para dentro de você o próprio Cristo, o Espírito Santo, que tem feito tantas coisas na sua vida. A boa obra não terminou, ela está no processo, e você tem que sujeitar o processo de Deus, e só assim você contemplará algo novo da parte de Deus. Oh Espírito Santo, Senhor, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Nós oramos, nós te pedimos, nós te agradecemos, Pai. Pai, não deixa que ninguém saia daqui, meu Pai, sem quer experimentar algo novo da Tua parte. Senhor, nós não queremos algo parecido como ontem, mas nós queremos ser cada vez mais parecido como o Senhor, meu Pai. Todas as nossas ações não sejam humanas, mas sejam espiritual, Senhor. Nós queremos, meu Pai, viver uma vida totalmente em santidade, Senhor. Nós queremos, meu Pai, negar tudo aquilo que não provém de Ti, meu Pai. Todas as áreas das nossas vidas sejam totalmente entregues no Senhor. Nós queremos descansar em Ti, Jesus. Que nós possamos entender que pode passar tempo que for, mas a Tua palavra permanece de pé. Tudo passa, mas a Tua palavra é eternamente, Senhor. Então, meu Pai, é isso que eu peço, meu Pai. Se alguém, meu Pai, achou que a promessa, a providência do Senhor está demorando, mas nós sabemos que o Senhor chega no momento exato, que o Senhor não antecipa e nem se atrasa, mas o Senhor chega no momento exato. E tudo aquilo sonho que um dia era sonho, mas hoje cada vez mais distante, está tornando num luto, numa tristeza. Tem de bom ânimo, porque Deus não é homem que minta, Deus não é homem que se arrependa. Se Ele falou que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer. Se Deus lançou a palavra sobre você, Ele vai fazer. Diante da enfermidade, diante da situação, tudo pode vir, pode levantar um homem, pode levantar o inferno, mas a palavra de Deus vai permanecer de pé diante da sua vida, porque Ele tem lançado dos céus, Ele não tem lançado da terra. Muitas das vezes nós lançamos as nossas palavras, mas Deus não, Ele planta, nós lançamos, Deus planta em nós, e depois que plantou, gera frutos, e frutos serão agradáveis a Deus. A árvore é conhecida pelos frutos. Quais são as sementes da sua vida? Quais são as sementes que você está semeando? Qual é a palavra que Deus tem mandado você fazer e você tem fugido? Esquece tudo o que está acontecendo diante da sua vida. Olha para Deus. Vê que Deus quer falar com você. E eu tenho certeza que será uma grande vitória. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade a todos.